Olá, queridos, graça e paz. Esta quarta-feira, que o Eterno fale poderosamente aos nossos corações através desta ministração. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, 33b a 35. Perguntou-lhe Jesus que estava discutindo pelo caminho, mas eles se calaram, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Queridos, nós estamos inseridos em uma sociedade competitiva. O mercado de trabalho, todos os dias, ele exige, assim, das pessoas que elas sejam competitivas, que elas se destaquem. Eu sempre digo aos meus alunos, o seguinte, que o mercado de trabalho sempre há vaga, mas há vaga para o melhor, há vaga para aquele que se destaca. E isso é real, a verdade é essa. Só não podemos, queridos, trazer esse processo de competição para dentro do templo, para dentro da igreja, para o meio do povo de Deus. Como nós estamos inseridos em uma sociedade competitiva, quando nós adentramos ao ambiente, assim, a comunidade cristã, nós queremos atrair isso para dentro da comunidade cristã. Não, os discípulos competindo entre si, quem era o maior dentre eles, queridos. Depois nós podemos observar o apóstolo Paulo fazendo essa correção lá na carta aos Coríntios, amados, eles levando ali entre si eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eles levantam algumas situações ali que o apóstolo Paulo escreve uma carta só para para corrigir nessa questão da competição. Quem era os melhores, quem se destacava mais. A competição, amados, é um comportamento motivado por um desejo de se provar superior em alguma competição, algum empreendimento ou em algum campo. É você ali provar que você é o melhor. Amados, ser competitivo no mundo é uma virtude, mas não para o Senhor, não para o Senhor. No meio do povo de Deus, o Senhor quer que vivamos unidos, o Senhor quer que ajudemos uns aos outros. E não adentra aquela questão, como diz os jovens, não cola essa questão de vamos ajudar fulano a cair, vamos ajudar fulano assim, se já está caindo, vamos acabar de derrubar. É assim no mundo aí fora, não é mesmo? Vamos dar um empurrãozinho, porque depois nós ficamos com o ponto dele e assim que funciona. Mas dentro da igreja, esse processo de competição, queridos, não funciona. O Senhor não quer que o povo dele viva dentro traga essa situação mundana para dentro da igreja. Isso não é da aprovação do Senhor. Ele deseja uma igreja unida, avivada e em crescimento constante. E isso acontece quando o povo se reúne em comunhão e não em competição. O ministério de mulheres se destaca mais na igreja que o ministério de homens. Olha, o ministério tal sobressai muito mais nas feiras que é promovida pela igreja do que o ministério do fulano de tal. Entenda, queridos, que no reino de Deus não se trata disso, de competição. Quem é o maior, quem é o melhor, quem é não se trata disso, mas se trata daquele que tem um coração voltado, um coração em constante aprendizado, que está sempre voltado, queridos, para o Todo-Poderoso. E o Senhor quer, amados, que ajudemos uns aos outros e não que derrubemos uns aos outros. Não é da vontade de Deus.
Muitas vezes nós vemos as pessoas assim, fulano do ministério tal adentrou em uma situação de pecado, merecedor mesmo, tomara que caia, que o ministério acabe, porque era orgulhoso. O povo de Deus não deve, amados, andar desta forma. O povo de Deus deve a cada dia estar em constante oração um pelo outro e vigiar para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Assim deve ser a postura do homem e da mulher de Deus. Amados, o Senhor quer então que vivamos unidos. A igreja de Corinto, observa que os próprios discípulos levantam isso, e o Senhor diz, olha, aquele que quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos, começa por aí, servindo, está auxiliando um ao outro. Eu dizia que a igreja de Corinto, amados, o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 9, assim do 24 ao 27, a respeito da corrida da fé. Ele fala a respeito faz esse exemplo, ele dá essa analogia comparando a corrida cristã com o atleta, porque porque a cidade de Corinto ali tinha um estádio muito grande onde havia as competições olímpicas e sempre, então, os irmãos que fazia parte da igreja, fazia parte da cultura deles, ir ao estádio, ver ali os Jogos Olímpicos, fazia parte da cultura deles, assistirem às competições. Então o apóstolo Paulo faz uma comparação com algo que eles conheciam. E ele traz isso, queridos, para que eles pudessem ficar antenados, ligados. Olha, no reino de Deus, nós não lutamos por uma medalha, por uma coroa que é corruptível, mas nós lutamos por algo muito maior, que não pertence a esse mundo. Então, queridos, nós não podemos ficar presos a essas competições aqui da terra, trazer isso para dentro da igreja, para o meio do povo de Deus, porque lá no mundo aí fora, faz parte desse ambiente competitivo, achar que dentro da igreja funciona desta forma, um querendo puxar o tapete do outro, não é verdade? Um tentando mostrar mais serviço que o outro, não funciona assim. Devemos entender que trabalhamos para o Senhor. E no momento certo é Ele que vai exaltar. Mateus 23:12 diz para nós que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Entendamos, queridos, entendamos que nós não podemos confiar na nossa própria força. Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Quando nós estamos com o coração voltado à competição, quando nós estamos com o coração voltado a sempre sobressair e deixar o ego dominar, é deixar a carne dominar. E o espírito competitivo, ele é do mundo. O espírito competitivo não é da natureza amorosa de Cristo, queridos, não faz parte, porque o Senhor quer que nós amemos uns aos outros. Isso, Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Dar a honra uns aos outros. Não nos tornemos convencidos, diz Gálatas 5:26, irritando-nos uns aos outros, invejando-se uns aos outros. Amados, Gálatas 5:26, que nós venhamos a cada dia estar atento para a coroa que é incorruptível. Devemos trabalhar e fazer o nosso melhor aqui na terra. Seja onde estivermos, fazer o nosso melhor. E devemos competir primeiramente, aqui, na nossa mente. É vencer diariamente, queridos,
assim, os nossos sentimentos, que são muitas vezes contrários à vontade de Deus. Os desejos da carne, que é contrário à vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos atentar a isso, que não devemos viver conforme os padrões do mundo, Romanos 12, 2, mas nós devemos viver conforme os padrões da palavra de Deus. Ele quer que andemos cordialmente. A nossa competição principal, queridos, ela deve ser pelo plano espiritual, enfrentando o adversário das nossas almas, enfrentando, amados, a nossa mente, enfrentando a nós mesmos. Eu costumo dizer, queridos, que se tem alguém que eu preciso vencer diariamente, é a mim e ao inimigo da minha alma. Eu digo isso sempre, porque, queridos, a nossa carne, ela quer dominar, a verdade é essa, e nós precisamos vencê-la diariamente, vencer assim a nossa carne, vencer o inimigo das nossas almas. Efésios 6,12, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6,12. Quantos estão dentro dos templos guerreando entre si, quando deveria estar lutando contra as forças espirituais? Entendamos que não é só esse mundo físico, amados, e precisamos estar atentos a cada dia, pois embora nós andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Devemos entender isso, queridos, e guerrear contra o quê? Contra as forças no mundo espiritual, que busca nos fragilizar diariamente. Então, queridos, nós precisamos lutar. A nossa competição, ela deve ser no plano espiritual. Amém? Não, pare de lutar contra o seu irmão de sangue, para de lutar contra aqueles que faz parte da sua família. Entenda que o inimigo são as pessoas para nos agredir, para nos ferir. É desta forma. E se nós não tivermos uma visão espiritual, nós não vamos entender isso. Queridos, ainda, os cristãos deveriam lutar por metas espirituais. Filipenses 1:27, estais firme em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Queridos, nós devemos lutar por metas espirituais, estar firme, e principalmente nesse processo tão complicado, tão difícil, queridos, que poucos, queridos, têm se mantido firme na fé nesse processo de pandemia, não é verdade? Isso faz sentido para você, meu irmão, minha irmã? Milite, querido, contra as forças que vêm contra a sua vida para te derrubar. Cuide para que fique firme, combata juntamente com o irmão da fé, para que juntos possam prosseguir no Evangelho, propagando a missão de Deus, cumprindo a missão de Deus. Filipenses 2:14-16 ainda diz para nós: fazei todas as coisas sem contendas, retendo a palavra da vida, para que no dia que Cristo possa gloriar-se de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Amados, no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Entenda que nós não estamos
Não trabalhamos para provar ao outro que nós fazemos melhor do que ele, mas nós trabalhamos para Cristo, nós trabalhamos para o Senhor. Quantos ficam estagnados por pirraça? No mundo espiritual, queridos, o inimigo está ali, ó, pronto para usar desse seu sentimento de pirraça, de desânimo, para que possa te derrubar de vez. Mas muitos não estão atentando para isso. Estão entrando em competições indevidas, quando deveria estar lutando era na esfera espiritual. O apóstolo Paulo, ele pôde dizer ao final da sua carreira da fé, da sua carreira cristã, 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a quem? Mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você está aguardando a vinda do Senhor Jesus? Ou você está preso à competição desta vida, desta terra, tentando provar ser o melhor, tentando provar, querido, que você é capaz, que você dá conta? Entenda que o Eterno, Ele vê todas as coisas. Pare de militar contra a carne do seu irmão, pare de lutar contra situação que é do Senhor e não é sua. Pare com isso e comece assim a lutar por metas espirituais. Hoje eu vou ler a palavra mesmo sem vontade. Hoje eu vou fazer um jejum, mesmo que a minha carne vai ficar aqui puxando para que eu não jejue. Hoje eu vou fazer a leitura deste livro da palavra de Deus. Coloque metas espirituais. Estamos chegando próximo ao fim do ano, quando começamos a fazer as promessas, não é verdade? Eu digo que não deve ser de promessas, mas deve ser, queridos, de projetos. É onde nós precisamos fazer os nossos projetos. E os nossos projetos para o crescimento espiritual, ele deve estar no topo. Não é dizimista? 2021, você é dizimista. Não é uma pessoa fiel ao Senhor na questão da devocional diária? Vou fazer a devocional todos os dias. Deve ser desta forma. Nós devemos estabelecer metas espirituais, devemos estabelecer, queridos, questões que vai fazer com que a nossa carne, ela fique mortificada, ela fique ali, ó, o Espírito vai dominar, compreende? Deve ser assim. Nós precisamos estabelecer metas espirituais. Precisamos, queridos, sabe qual o que o Senhor, a competição que o Senhor, Ele elogia? É quando nós, queridos, buscamos o reino dEle. Quando o espírito competitivo não é da carne, não é para engrandecer a si mesmo, não é para mostrar o seu ego, não é para provar ao outro e deixar o outro lá caído, mas, queridos, é quando exaltar ali, amados, a palavra de Deus, exaltar, queridos, o Senhor, é mostrar, queridos, que o Eterno é que domina a sua vida. É fazer o melhor que você pode para a glória de Deus, para a glória dEle. Romanos 11, 13 e 14, Paulo menciona da seguinte forma, ali aos irmãos. Falo, 14, para ver se alguma maneira posso incitar o ciúme
ou os da minha carne e salvar alguns dele. O versículo 13, ele instiga ali, amados, frequentemente os irmãos judeus, seu ministério junto aos gentios para provocar neles ciúme. De que forma isso? De que forma? Entendam, tenham uma mente madura para a glória de Deus, amém? De que forma ele fazia esse processo, queridos? Para instigar os irmãos romanos, para que eles pudessem se ligar para trabalhar para Deus, para que eles pudessem trabalhar junto, estar juntos, provocar neles ciúme saudável, para que eles pudessem trabalhar. Olha, eu estou aqui trabalhando para Cristo, o meu ministério é desta forma, e eu quero provocar vocês a trabalhar unidos também para Cristo, na missão de Deus. Eu quero provocar vocês. Era dessa forma que o apóstolo estava fazendo. Um processo de encorajamento. Assim como depois ele diz lá também aos irmãos de Corinto, capítulo 9, 24. Ele encoraja a correr a corrida para ganhar a coroa celestial. Queridos, não é tempo de focarmos em coisas, em competições desta vida. Não é tempo de militar contra a carne dos nossos irmãos na fé. Não é tempo disso, mas é tempo de buscarmos a coroa incorruptível. Todo aquele que luta, em tudo se domina. É o versículo 25 do capítulo 9. Amados, precisamos alcançar uma coroa incorruptível. E essa coroa, você acha que está aqui? Neste mundo? Não, está no porvir. Está no porvir. E para isso nós precisamos vencer a nossa carne. Para isso nós precisamos militar contra nossos próprios sentimentos. Para isso nós não podemos entrar em contenda com os nossos irmãos. Até porque nós precisamos estar com eles, militando com eles, queridos, para que eles também alcancem, compreendem? Para que eles também alcancem. Diz o apóstolo Paulo ainda aos Romanos, capítulo 8, eu acho que é 8:37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Todas essas coisas somos mais do que vencedores. Atentamos, amados, que está nele. O plano maior, o foco deve ser ele e não o homem. Quantos caem quando o outro cai? Quando o líder cai, quando alguém está focado no processo carnal. Igrejas imensas, lotadas, de repente esvaziam, porque estava focado no homem. O nosso foco é Cristo. Amém? O nosso foco é Ele. Todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Vence. 1 João capítulo 5, 4. Você vence. E como você vence? O versículo 5 diz que quem vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê? Então saia dessa questão da competição. Saia, desligue, amados, disso e adentra as metas espirituais para que você possa alcançar a coroa da vitória. No nome de Jesus. O Senhor está, amados, prestes a buscar a tua igreja. E não se trata daquele que fez mais, não se trata daquele que tem mais títulos, não se trata daquele que é o especialista, que é o mestre, que é o doutor, mas se trata daquele que chegou até o fim. Quantos estão tão voltados somente para isso, voltados só
para o encaixe desta vida. Tem que fazer sentido, tem que encaixar, tem que ter lógica, e as coisas de Deus não têm lógica, não faz sentido. É desta forma que Ele age. Ele usa, amados, aquele que muitas vezes não tem estudo algum e coloca o doutor lá embaixo. Não estou dizendo que não devemos a cada dia buscar o conhecimento, precisamos, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, devemos estabelecer metas espirituais, queridos, para depois buscar as outras coisas. O que nos diz Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado dia após dia. Não precisa você puxar o tapete do outro, não precisa você correr atrás, amados, assim a qualquer custo para conquistar. Mas você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos orar com cada um de vocês que ficou aí até o final, que o Eterno possa operar na sua vida diariamente, até que nós alcancemos a coroa da vitória. Senhor, nós oramos com cada irmão, ó Pai. Eu sei que as lutas são tamanhas, são demais, mas o Senhor é aquele que quer ver o teu povo vitorioso. Muitos têm deixado, ó Pai Celestial, a fé. Muitos têm abandonado, ó Deus, assim, abandonado literalmente a fé. Mas eu peço, ó Pai, que o Senhor possa dar graça a cada um, sustentação a cada irmão, a cada irmã. Venha trabalhando no entendimento de cada um, ó Pai, que tem deixado o seu ego sobressair, que tem deixado, ó Deus, o seu orgulho sobressair, que tem tentado provar a homens, ó Pai, mas que o Senhor possa a cada dia estar trabalhando no entendimento, está mostrando, direcionando no nome de Jesus. Nós oramos por cada vida, ó Pai, por cada irmão, pelos irmãos da Igreja Batista Independente em Cáceres, pelos nossos irmãos espalhados pela face da terra. Nós oramos por cada um, ó Deus, que esse espírito de competição saia do meio da tua igreja, do meio do teu povo, e que nós venhamos, ó Deus, lutar no reino espiritual, lutar para vencer o inimigo das nossas almas diariamente, lutar, ó Deus, contra a nossa carne diariamente. Nós buscamos a Ti, ó Pai, autor e consumador da nossa fé, e pedimos que ajuda-nos a cada dia a nos tornarmos homens e mulheres, ó Deus, melhores nessa sociedade, para fazer a diferença, ó Pai, no nome de Jesus, e graças a Deus. Compartilhe essa mensagem com outra pessoa, faça com que chegue a outros corações. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus.